Paz e bem a todos. Meu nome é Cristiano, Bispo Rodrigues de Moraes. Eu venho aqui tentar passar para vocês de maneira resumida, o meu testemunho, que o irmão Eduardo Martins pediu, para poder edificar a fé dos irmãos. Bem, eu nasci numa família católica, minha mãe católica, fui batizado, fiz a catequese, primeira comunhão, a crisma, depois da primeira comunhão, né? Ia para a igreja quando criança, fui coroinha na igreja católica, mas enfim, eu não tinha assim um entendimento ainda, né? Quando foi com meus 17 anos, eu fui numa casa onde estava tendo ali uma pregação protestante, que eles chamam a casa de ponto de pregação, né? E comecei a frequentar ali, né? Tive interesse de cantar um hino, cantei o hino, e ali fui participando cada vez mais, até que resolvi me tornar protestante. Saí da igreja católica, mas antes eu trabalhava numa empresa, desde meus 14 anos eu trabalhava ali, e lá eu conheci um guarda com o nome Laudelino, e ele atacava muito a igreja católica. Depois caiu nas minhas mãos um livro da Ellen White, que é a fundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse livro chama-se O Grande Conflito. Lá ela faz assim um ataque horrível, né, à Igreja Católica. Coloca a Igreja Católica como a besta mesmo do Apocalipse, a Babilônia, né, do Apocalipse. Aquele livro me impactou muito, né? Obviamente ela exalta bastante Martinho Lutero, né? O que se rebelou contra a Igreja Católica. E, enfim, meu coração já estava preparado, né? O inimigo ele trabalha. Então, meu coração já estava preparado para quando eu entrasse naquele ponto de pregação, ele desse a cartada final. E foi o que aconteceu, não é? Lá, essa denominação chamava a Igreja Sinos de Belém, Missão das Primícias, e tinha esse grupo, né? Como se fosse uma congregação dentro dessa igreja, que eram as primícias, constituída de homens e mulheres, e eles viviam uma vida celibatária. E eu fui muito atraído por esse modo de vida e abracei também a vida celibatária lá nessa denominação evangélica, né, protestante. E para resumir, irmãos, eu fiquei 7 anos lá. Participava de missões, morei 4 meses em Mongaguá, trabalhando para a igreja, que eu acreditava que estava trabalhando para o Senhor Jesus, né? Depois morei mais 5 meses na Baixada Santista, também em trabalhos para a igreja. Depois fiz uma missão de 1 mês entre Bahia, Feira de Santana, né? Bahia, Sergipe, uma outra localidade da Bahia também que eu não me lembro o nome agora. Sei que o total deu 1 mês. Aí voltei, né, para casa. E quando eu estava em Santos, me aconteceu uma decepção muito grande, que eu não vou entrar aqui
no mérito da questão, né? Mas enfim, eu me deparei assim com a questão do homossexualismo ali, que era muito forte, né, no meio daqueles jovens ali, daqueles homens, que até então para mim eu estava cego, né? Eu percebi alguma coisa, mas você não quer acreditar, você não quer aceitar, porque eu vejo aqueles homens como verdadeiros anjos de Deus na terra. Mas aí eu tive a constatação muito forte em um dia fatídico e a pessoa que estava, porque eu fui como um auxiliar, e a pessoa que estava como à frente dos trabalhos percebeu a minha mudança e me mandou de volta, já com avisando, né, com ressalvas para o responsável aqui em São Paulo, que ia me receber, que tomasse cuidado comigo. Enfim, eu sei que devido a esses muitos problemas eu saí de lá muito frustrado, muito decepcionado. E foram 7 anos da minha vida que eu acreditava estar certo, né? Amava demais e fazia com muito amor os trabalhos ali, muito dedicado em oração, em jejum, em vigílias, montes. Tinha um monte que eu saía de casa às 6 horas da tarde, chegava lá meia-noite. Em determinado ponto não tinha mais condução para chegar até o monte, nós andávamos mais de 2 horas para chegar nesse local onde nós derramávamos a nossa alma em oração. E quando eu teve essa decepção, isso me frustrou muito. E eu fiquei assim decidido, falei, não vou mais para lugar nenhum. E mais uma vez Satanás, ele me vendo fraco, né? Que o leão, ele escolhe as vítimas fracas, doentes, para atacar. Foi me apresentado pelo meu irmão um ancião das Testemunhas de Jeová. O nome dele era Mário. E eu tinha assim, um temor muito grande do inferno, irmão, de ir para o inferno. Muito grande mesmo. E aquele temor, salutar, obviamente, né? Me fazia viver uma vida santa, uma vida reta, buscar a Jesus. Porque eu não queria ir para o inferno, não quero ir para o inferno, né? E uma das primeiras coisas que Satanás matou no meu coração foi a crença no inferno, por intermédio desse ancião, Mário, lá da Organização das Testemunhas de Jeová. Depois ele me arrumou um rapaz chamado Sérgio Marques para dirigir os chamados estudos bíblicos, né? Muito entre aspas. E ali eu fiquei 8 meses estudando, comecei a me envolver bastante, porque eu sou uma pessoa assim que eu me lanço, sabe, de cabeça naquilo que eu acredito ser a verdade, que eu acreditava, passei a acreditar desde então que era verdade. Mas só voltando um pouco, antes de eu ter contato com as Testemunhas de Jeová, eu tentei a Assembleia de Deus Ministério Belém, porque a Assembleia tem vários ministérios. Aqui, continuando. Fiquei 8 meses lá, mas eu estava muito abalado com tudo que aconteceu comigo, com os escândalos ali. E não consegui permanecer. Aí comecei a estudar com as Testemunhas de Jeová. 8 meses, me tornei publicador, que eles falam publicador não batizado, né? Ah, sim, detalhe. Quando eu estava na Sinos de Belém, me batizei, né? Não é que me batizei, tomei um banho lá, porque eu já era batizado na Igreja Católica, desde criança, né? Fiz a crisma, a primeira comunhão, mas como eu tinha sido enganado, me batizei lá na Sinos de Belém. Aí quando me tornei testemunha de Jeová, me batizei também lá, porque eles me convenceram que eles eram a
a restauração da adoração pura, né? Eles eram a organização de Jeová na terra. Aí me batizei lá. Passei também em torno de 7 anos na organização das Testemunhas de Jeová. Aí conheci, quando eu tinha 26 anos, conheci uma jovem lá, com 17 anos. Começamos a namorar e eu não sei dizer se infelizmente ou felizmente eu acabei tendo um relacionamento com ela não casto, né? Não cometemos o pecado da fornicação, mas não era um relacionamento casto. E eu fui como que me confessar, né? Não que lá, não que a gente se confesse lá, né? Eu fui dizer para os anciãos o que estava acontecendo comigo, e eles fizeram uma comissão judicativa para julgar o meu caso, não é? E chegaram à conclusão que eu deveria ser desassociado, expulso mesmo, né, da organização. Embora eu não tenha cometido o ato em si. Não era um relacionamento casto, mas não havia acontecido o ato, né, da consumação. Bem, eu apelei, como nós temos o direito de apelar, fizeram uma nova comissão judicativa e a pressão foi tão grande, irmão, na minha mente, durante o inteirinho, né, do período de uma comissão a outra. Eu fiquei, bom, se os anciãos disseram que eu cometi o pecado de fornicação, eu devo ter cometido mesmo. E aquilo, fui me sentindo culpado, e na comissão judicativa, na segunda comissão judicativa, eu acabei me confessando fornicador, né? E fui expulso de lá. Quando alguém é expulso, que eles não gostam de falar expulsão, né? Nem não usa também o termo excomunhão, mas usa-se esse eufemismo, uma expressão mais branda, desassociação. E quando você é desassociado, ninguém pode conversar com você. Só os anciãos, e isso quando for algo muito necessário, não é para você sempre ficar procurando eles. E você é aconselhado chegar na reunião e ficar do lado de fora. Quando você ouvir o primeiro hino, quando for cantar o primeiro hino, aí você entra, se posta na porta, e quando terminar o hino, você toma o seu lugar. E assim que você perceber que terminou, você se coloca na porta novamente, canta-se o último hino. Assim que terminar, você já se retira, para que ninguém tenha o inconveniente de encontrar com você. Eu suportei essa situação por 1 ano e 7 meses. Eu fui até um ancião chamado Murilo, e literalmente eu supliquei para ele ser readmitido. E a resposta dele foi: o que você fez foi muito grave, não podemos te admitir ainda. E aquilo para mim foi o pingo d'água. Eu saí de lá e fiquei ouvindo pregações evangélicas no rádio, né? Durante a noite, que eu trabalhei muito tempo à noite, e fui para uma outra denominação evangélica. Mas você vê, o inimigo ele não me deixava ir para a Igreja Católica. Ele sempre me direcionava para longe da Igreja Católica. E ali eu fui para uma outra denominação chamada Paz e Vida, mas fiquei só 2 meses ali na Paz e Vida, e comecei a frequentar outra denominação evangélica, Assembleia de Deus Ministério Ansalca. O presidente de lá é o Laércio. Lá eu fiquei muitos anos, irmãos. Fiquei mais de, eu acredito que assim no total uns 20 anos lá. Lá eu pregava,
Recebi o cargo de diácono, trabalhava como porteiro, servia o que eles chamavam de Santa Ceia, né? Mas eu sempre fui uma pessoa assim que batia muito de frente em muitas questões ali, por exemplo, da questão da ceia, que eles utilizam pão com fermento, e eu falava, olha, que eu acreditava que o pão era um símbolo, porque lá eles não acreditam na questão da transubstanciação, na verdade, né? Desse milagre que Jesus opera de transubstanciar o pão e torná-lo no seu corpo, sangue, alma e divindade. Apesar que isso não vai acontecer mesmo em nenhuma denominação evangélica, porque lá não tem um sacerdote ordenado, né? Que recebeu a imposição da mão de um bispo, que é o sucessor dos apóstolos. Então ele não tem essa autoridade, esse poder para transubstanciar ali para o corpo de Cristo. Mas nós acreditamos, né, os evangélicos acreditam que aquilo é um emblema, um símbolo. Mas eu pensava, bom, o símbolo tem que ser apropriado. Jesus, quando ele usou o pão para dizer que era o seu corpo, era um pão sem fermento. E eu batia muito de frente nessa questão. Por muitas vezes me reunia com pastores para tentar demovê-los, né, e fazer voltar ao pão ázimo, que é o pão sem fermento. E recebia 1000 desculpas. Não é? Embora mostrasse a evidência bíblica, eles diziam, não, tem muita reclamação dos membros porque é um pão duro. E de fato, por ser sem fermento, ele tem assim, uma consistência de bolacha mesmo, é bem duro. E eu falei, não é possível, quer dizer que eles cedem às exigências do povo. Para vocês terem ideia como que pensam os evangélicos, né? Tem que agradar o povo. Por reclamarem muito, eles resolveram usar um pão qualquer, pode ser um pão puma, uma bisnaguinha. Aquilo para mim era um absurdo. Inclusive, teve uma época que eu fiquei 2 anos sem participar, que eles chamam lá de Santa Ceia, 2 anos. Porque eu via que falei, não, isso não é o corpo de Cristo, o símbolo adequado, então não vou participar. Foi uma forma que eu encontrei de protestar, mas foi em vão meu protesto, né? Até, irmãos, que eu caí numa outra cilada de Satanás, porque Satanás assim, ele brinca, sabe? Porque ele via a minha ânsia e eu procurava a verdade, eu sabia que alguma coisa estava faltando. Eu não sabia o que, mas eu tinha aquela ausência, uma dor muito grande na minha alma que me acompanhava 24 horas. Eu ia me deitar deprimido, acordava deprimido. Raríssimo eram os dias que eu me sentia em paz, me sentia tranquilo com a minha consciência. Era sempre uma dor muito profunda na minha alma. E isso me levava a uma busca constante de conhecimento, de ter um entendimento mais profundo das Sagradas Escrituras. E até que uma vez, um dia fatídico, né? Eu ouvindo uma palestra, por isso tem que tomar muito cuidado com o que se vê no YouTube. Esse homem, o nome dele é Rubens, e ele começou a falar mal do nome de Jesus, o nome Jesus. Ele batendo que esse nome Jesus era um nome blasfemo. Eu nem quero dizer aqui o que ele disse, que foi uma coisa terrível, dizer que Jesus significava Deus cavalo, isso é uma blasfêmia muito crassa contra o santíssimo nome de Jesus, que o nome de Jesus é Yeshua. Isso é verdade, o nome é Yeshua, mas mentira, que o nome de Jesus significa Deus cavalo, né? Porque ele falava IE, que é a sigla, né?
Deus, e Sus no hebraico realmente significa cavalo. Na verdade, a blasfêmia dele é muito maior, porque Ie ou Iá é a abreviação do nome divino. Então seria o nome divino, né? E Sus, cavalo. Acontece que esse nome Jesus, ele vem da transliteração de Yeshua, né? Transliterado para o grego é Iesos, e transliterado para o latim, por Jerônimo, Iesu. E daí vem para, no português, Jesus. Iesus é a língua latina, então não tem. Sus no latim não tem esse significado de cavalo, né? Então foi uma deturpação, só que naquela época eu não tinha esse entendimento, e me convenceu que todos que estavam, inclusive os evangélicos, a Igreja Católica, que estavam adorando a esse Deus cavalo, né? Estavam completamente enganados. Mas aí eu fiquei num dilema. Não tinha esses grupos. Onde eu me reunir? Não tinha mais onde me reunir. Eu sei que com isso eu comecei a me aprofundar em hebraico, para constatar mesmo se o nome verdadeiro do Messias era Yeshua. Cheguei à constatação que de fato é Yeshua, né? E também buscando o significado do nome divino, né? Do tetragrama divino, composto por 4 letras hebraicas, né? Yud, He, Vav, He. E até então não tinha ainda como se pronunciava, né? Mas enfim, já estava convencido de que o nome do Messias verdadeiro ele deveria ser chamado apenas por Yeshua. Mas nenhuma denominação evangélica o trata como Yeshua, nem a Igreja Católica, apesar que no catecismo eles declaram claramente que, aliás, esse nome Yeshua não é um nome hebraico, é um nome aramaico, né? Jesus falava aramaico no seu cotidiano. O hebraico era uma língua usada somente na sinagoga, na leitura da Torá, dos Neviim, né, dos profetas, e dos Ketuvim, dos escritos. Mas no cotidiano era aramaico, e esse nome, Yeshua, né, ou Yeshu, vem do aramaico. Bom, eu às vezes tenho que pausar aqui, eu estou aqui no serviço, tem uma avenida aqui próxima a mim, aí passa algum veículo mais barulhento, eu preciso pausar, aí vocês me desculpem. Mas continuando, para resumir, irmãos, eu fiquei 2 anos, eu deixei de ir para a igreja. Nessa época eu já era casado, né? Com a minha primeira... pensava que era casado, porque também lá eles não recebem o sacramento do matrimônio. E nesse primeiro relacionamento eu tive uma filha, Milena. Hoje ela tem 11 anos. E foi muito difícil. Tive muito atrito com essa companheira, né? Mas ela permaneceu do meu lado. Fiquei 2 anos sem ir para a igreja nenhuma, sem congregar, sem ir para nenhum lugar, porque não tinha um lugar para onde ir. Eles mudaram tanto a minha cabeça que só o fato de falar Jesus gerou uma repugnância. Olha só, é uma coisa satânica isso. Gerou uma repugnância contra o nome Jesus. E não somente isso, mas inclusive até o nome Deus, né, era combatido por esse Rubens Pierre. Né? Por favor, não pesquisem sobre ele, não pesquisem. Eu nem sei mais se ele está na internet ou se ele está vivo. Não pesquise, Rubens Pierre, né? E ele também combatia muito a expressão Deus, que era uma expressão pagã que veio de Zeus. Então, e todos os hinos da igreja evangélica é recheada por essa expressão, né? Deus, Jesus. Então nem conseguia mais cantar. Ouvir essas expressões para mim já era extremamente repugnante, de tanto que ele me convenceu. Eu falei, eu não tenho mais para onde ir.
porque esse grupo se iniciou lá na Bahia, ele é da Bahia, né? Fez, inclusive, é impressionante, vocês podem perceber que toda seita ele tem essa característica. As Testemunhas de Jeová fez uma Bíblia, né, com expressões para apoiar as suas doutrinas. Esse Robespierre também se uniu a outras pessoas, fizeram um instituto de estudos bíblicos e fizeram uma Bíblia com as expressões, com os nomes. Seria a restauração da Escritura, né? Você pode ver que, inclusive, até a tradução do Novo Mundo da Testemunha de Jeová tem justamente essa proposta, dizer que a restauração das Escrituras, que quem deturpou a Escritura foi a Igreja Católica, olha só. Né? Como pode ser restauração se ainda continua faltando 7 livros, né? Que eles chamam de apócrifos. E nesse livro nessa Bíblia montada por esse Instituto do Robespierre, eles colocavam inclusive livros apócrifos mesmo, que os concílios da Igreja Católica viram que não são livros inspirados, como o livro de Enoque, livro de Maria Madalena, né? Miriam de Magdala, se eu não me engano tem também lá, o livro de Tomé, conta nessa Bíblia, o Evangelho de Tomé, que na verdade são máximas, se eu não me engano são 144 máximas de Jesus vivo, de Yeshua vivo, né, que eles colocam lá, Yeshua Rai. E eu paguei na época, paguei R$150. É um valor considerável para a época. Por quê? Porque para mim era repugnante eu estar lendo a Bíblia lá e me deparar com a expressão Deus, a expressão Senhor. Eram todas expressões que eles combatiam, Senhor. Você vê a mesquinharia, né? Enfim, mas essas coisas entraram tudo na minha mente e eles se denominam o grupo messiânico. Os grupos messiânicos eles estão bem divididos hoje também, né? Aí eu fiquei muito nessa linha do messianismo, não do judaísmo, né? Apesar que o judaísmo comecei a pesquisar bastante, a questão da cabala. Aí eu já comecei a entrar mais na área mística judaica, né? Da mística judaica. Não me aprofundei tanto, né? Eu não tinha ainda a estrutura no conhecimento muito aprofundado do hebraico para ler o Zohar, que chama-se o livro iluminado, né? O Zohar, o livro da luz. Mas comecei a partir para esse lado do ocultismo, do esoterismo judaico, da cabala, a questão dos 72 nomes de Deus, né? Que a gente não falava Deus, falava os 72 nomes do Eterno, né? De Adonai. Quem recitasse esses 72 nomes, para cada nome você adquire uma luz advinda de Deus para você. Eu comecei a fazer isso, né? Mas aí eu não parei, infelizmente, não parei por aí. Eu comecei a pesquisar outras questões também esotéricas, mas para encurtar bastante, irmão, porque é muito extenso assim o testemunho, não é? Para encurtar bastante, depois desse período de 2 anos, eu senti que eu estava morrendo espiritualmente, porque a gente sente uma falta muito grande da companhia das pessoas que têm a mesma fé que você, né? E como está escrito num provérbio, assim como o ferro aguça o próprio ferro, a face do homem aguça a face do próprio homem. O que quer dizer isso? Que nós precisamos, né, desse intercâmbio um com os outros para nos estimularmos ao amor, às obras excelentes.
Eu comecei a sentir muita falta disso. E por essa razão voltei para a Assembleia de Deus, Ministério Ansalca, né? Aí, passado algum tempo, fui separado para diácono. Depois fui para uma igreja necessitada dessa denominação Assembleia de Deus Ansalca, para apoiar um pastor chamado Samuel, e fiquei com ele lá por algum tempo. Ajudei na construção da igreja, de umas construções ali da igreja, né, para os interesses da igreja, inclusive. Enfim, meus irmãos, e tive um outro momento muito difícil na minha vida, que foi o abandono por parte da minha companheira, né? De um dia eu tinha tudo, tínhamos uma casa, a casa era dela, né? A casa é dela. Mas a questão da mobília, tínhamos o carro próprio. No dia eu tinha tudo, a minha família, os filhos, né? Quando eu me uni a ela, ela estava com uma menina de 3 anos, a Raíssa, que eu a abracei como minha própria filha. O Rafael com 8 anos, que eu também abracei como meu próprio filho. Fazia tudo por eles, né? Sempre trabalhei, nunca deixei faltar nada. Tinha a pensão dela, porque ela era viúva, né? Mas ela me maltratava muito, me humilhava muito. Era raro às vezes assim que ela me fazia sentir bem. Muito desprezo, eu sofri, isso foi me adoecendo, literalmente eu fui ficando doente. E com tudo isso, irmãos, eu falo isso para a glória de Deus, não me exaltando, né? Mas eu nunca a tratava como ela me tratava. Para os irmãos terem ideia, ela começou a me tratar tão mal, que ela mesma começou a pensar que eu tinha pensamentos de fazer mal a ela. E numa desses dias que ela estava bem comigo, ela me perguntou se eu não pensava em fazer mal a ela. Eu olhei para ela com estranheza e falei, não, jamais. Jamais. Porque eu me pautava nos ensinos de Jesus Cristo, procuro me pautar, né? De que eu deveria tratá-la como Jesus trata a igreja. E tendo até mesmo, se for preciso, dar a minha vida por ela, né? Assim como Cristo deu a sua própria vida pela igreja. Mas enfim, irmãos, devido aos seus maus tratos, eu adoeci. Eu fiquei sem voz por 2 meses. Fiquei bom, né? Depois de alguns tratamentos. E novamente, devido aos maus tratos, eu perdi a voz por 7 meses. Fui para a Caixa, né? Mas para quem já ficou na Caixa sabe como é que é. Eles dão um período de tempo para você, 1 mês, 2 meses. Aí, terminado aquilo, você tem que dar a entrada tudo novamente. E você fica 1 mês sem receber. Eu tinha uma família, né? Aí saía para vender coisas na rua, mesmo sem voz. Foi muito sofrimento, irmãos. Até que um dia ela resolveu me mandar embora de casa. Pegou as minhas roupas e colocou fora de casa, assim, sem uma sacola, sem nada. Eu só não fiquei na rua porque a minha irmã me acolheu e me colocou na cama do filho dela. Fui morar no salão da frente, no mesmo quintal assim que meu pai fez para ser um bar. Depois fez uma quitanda, né, no mesmo local. Minha mãe depois mandou fechar, não deu certo a quitanda também. E ela mandou fechar a entrada e se tornou ali a oficina dela. Foi ali que eu fui morar. Mas era um local muito humilde, as paredes ainda sem rebocar, muito esburacada, passava assim muito vento, inclusive na época eu passei muito frio,
não tinha água encanada ainda, tomava banho de balde. Teve uma época que eu precisei ficar 2 meses sem energia porque o meu cunhado ele queria que eu pagasse a conta meio a meio, sendo que na frente tinha 5 pessoas, meu irmão que morava em cima 4 pessoas e eu sozinho ali na frente. Como pagar meio a meio? Tentei conversar com ele, mas não aceitou, né, dizendo que não tinha como saber quanto deveria ser para cada um. E nessa premissa ele disse que era justo que eu pagasse meio a meio e estava um valor muito elevado porque eu tinha que dar também a pensão para minha filha. Então resolvi ficar sem usar a luz. Eu fiquei por volta de 45 dias sem usar a luz, né? Enfim, irmãos, foram assim muitas dificuldades e eu assim muito doente, muito depressivo naquela situação. E eu coloquei um propósito no meu coração de toda tarde, assim, ao pôr do sol, eu dobrava meus joelhos e eu orava a Deus pedindo misericórdia. Muitas vezes eu não tinha palavra, era somente lágrimas, né? E assim prossegui durante alguns meses. Tentei voltar para a organização das Testemunhas de Jeová por conta da carência, não precisava da minha família, porque meu irmão não falava direito comigo por conta de ser desassociado, e ele também é testemunha de Jeová, a família, a esposa dele também, né? Você vê, eu tenho sobrinhos que cresceram e eu não participei do crescimento deles porque eu não posso ainda frequentar a casa do meu irmão. Então por essa necessidade eu tentei voltar para lá para ver se tinha um contato com meu irmão e assim suportar toda aquela situação, né? Tendo o apoio dele. E foi quando eu fui dormir e sonhei com a congregação cristã. Você vê, a gente não pode se basear em sonhos, né, irmãos? Nós temos a Santa Igreja, que nos deu a palavra de Deus, não é? E o magistério, que recebe a inspiração divina para nos dar a verdadeira orientação de Jesus Cristo, né? O Espírito Santo está dentro da Igreja Católica, não é? Jesus, ele deu o Espírito para a Igreja dele. Enfim, eu sonhei com a igreja, com a congregação, uma coisa assim que eu não pensava jamais ir para a congregação, né? E que eu me via de frente da congregação e saiu uma mulher de lá com o véu na cabeça. Eu estranhei porque eu sabia que elas não podiam usar o véu nas ruas, né? Não usam normalmente. E ela veio com um copo metade de água. Eu não entendi isso. Eu só vim entender agora, né? Esse copo metade de água, Jesus já me deixou claramente ali, me mostrou claramente que ali tinha só uma mínima fração da riqueza que contém a igreja espiritual, que contém a igreja católica. A congregação cristã só tem uma mínima fração. Como assim são todas as denominações evangélicas? Não é? Elas professam crer em Jesus Cristo, mas desprezam a igreja dele. E assim acontece também com a congregação. Irmãos, eu fui para lá, me batizei, não é? Eu quero voltar aqui um pouquinho antes. Eu não sei assim que período mais ou menos, se foi antes de ir para a Assembleia de Deus, no Ministério Ansalca, eu também estudei com os Mormons e me batizei lá também, né? Fiquei por 2 meses lá. Os irmãos entendem? Não era uma pessoa confusa que não sabia o que era essa ansiedade, não é ansiedade, essa ausência, não é essa ausência. Eu estava fora da Arca de Noé, eu estava à deriva nesse mar revolto que é o mundo. E eu estava procurando onde me segurar, não é? Mesmo segurando ali num pedaço de madeira, que são as denominações evangélicas, né?
uma lasca de madeira no mar revolto. Eu precisava de um apoio melhor, porque eu sentia que a qualquer momento eu poderia perecer. E acontecia essa busca. Então passei também pelo mormonismo, né? Conheci um pouco da doutrina, sei um pouco como eles pensam. Enfim, aí voltando agora de onde eu parei, me batizei lá na congregação cristã, comecei a estudar música, estudei música por mais de 3 anos, foi o período também que eu estive ali, né? E foi quando, mesmo lá na congregação, eu comecei a me voltar para o espiritismo. Comecei a estudar o espiritismo. Olha só, irmãos, comprei o Livro dos Espíritos, comprei o Evangelho segundo o Espiritismo, outros livros também. Cheguei a acreditar plenamente na reencarnação, na questão dos outros mundos habitados, né? Comecei a acreditar no Chico Xavier, assistia muitos filmes. Eu acho que todo filme espírita que tem até agora eu já assisti. Palestras com Haroldo Dutra Dias. Por favor, não procurem isso no YouTube. Pelo amor a Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora, não procurem essas coisas no YouTube. Não precisamos disso. A Igreja de Jesus nos dá um banquete espiritual. Se você está sentindo fome espiritual, você tem uma mesa farta diante de si, que é a Igreja de Jesus, a vida dos santos. Não busque essas coisas. Não busque ficar ouvindo pregações evangélicas. Não faça isso. Não faça isso porque você está brincando com Satanás. E a qualquer momento ele vai te derrubar. Não dê ouvidos a pregações evangélicas, até mesmo hinos evangélicos. Não ouça. Nós não precisamos nada disso. A Igreja de Jesus também é rica nos louvores a Nosso Senhor Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos santos. Não precisamos. Os louvores na Igreja Católica são lindíssimos, né? Os cantos gregorianos são maravilhosos. Então, por favor, não se apegue. Não, se você ouve, não faça isso. Pare e se arrependa. Se confesse, não peques mais. Bem, meus irmãos, e eu comecei a pesquisar o Espiritismo e fiquei ali muito convicto, né, dos ensinamentos espíritas. E lá eles acreditam em Nossa Senhora, né, mas como um espírito evoluído, né, um puro espírito, não que ela esteja assunta aos céus com o corpo glorificado, assim como Nosso Senhor Jesus Cristo. E eu, vez por outra, rezava a Nossa Senhora, né? E eu acredito que ela me ouviu, porque eu comecei a despertar interesse nas aparições dela, não é? Mas antes de dar continuidade na questão das aparições, voltando, além do espiritismo, eu estudava também o ocultismo, o esoterismo. Tinha muitos livros sobre esses assuntos. Helena Blavatsky. Por favor, irmãos, olha, eu estou dando esses nomes aqui, não busquem essas coisas. Não busquem, por favor. Eu me aprofundei bastante nessa questão do esoterismo, né? Comecei até inclusive a fazer algumas invocações. Comecei a pesquisar também a Fraternidade Branca, a questão dos mestres ascensos, e isso lá na congregação, mas obviamente eu não dizia, né, que estava
pesquisando, me aprofundando sobre esses assuntos. Também a Fraternidade Branca acredita em Nossa Senhora como uma mestra ascensa, né? Mas também não com o corpo ressurreto. É impressionante a similaridade do espiritismo com o esoterismo, né? Que eles acreditam que o intuito da evolução é você se desmaterializar cada vez mais, né? Sendo que Jesus Cristo nos mostra claramente que nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, ele é sagrado também, não é? E que o objetivo é nós sermos restaurados. Teremos um dia, nós seremos separados um dia desse corpo, ele vai se corromper. Apesar que nós sabemos que existem os casos dos corpos incorruptos, dos santos, né? Mas, em regra geral, ele vai se corromper e seremos ressuscitados. Jesus vai restaurar o nosso corpo glorificado como o dele. E tanto o espiritismo quanto o esoterismo, eles pregam contra essa verdade cristã, essa verdade divulgada pelo Espírito Santo por intermédio da Igreja Católica, não é? E aí eu também comecei a rezar mais intensamente a Nossa Senhora, mais como uma mestra ascensa, né? Mas por misericórdia Nossa Senhora me ouviu e eu comecei a sentir um desejo muito forte de pesquisar as aparições de Nossa Senhora. E comecei a assistir os documentários sobre o filme, inclusive Garabandal, Só Deus Sabe. E esse, se você não assistiu, agora sim, te recomendo assistir. As aparições de Fátima, os filmes. Mas uma das aparições que Nossa Senhora falou muito comigo foi das aparições ali de Anguera, que inclusive acontece ainda em nossos dias. Inclusive o vidente, o nome dele é Pedro Regis. Irmãos podem pesquisar. Não é uma aparição reconhecida pela Igreja Católica, mas está sendo acompanhada já há mais de 15 anos, né, por uma comissão da Igreja Católica. E tem uma mensagem, Nossa Senhora sempre que aparece, o vidente escreve as mensagens de Nossa Senhora, e no primeiro livro dessas mensagens, se não me falha a memória, a mensagem 145, é uma mensagem bem extensa, são mais de 130 páginas frente e verso, e Nossa Senhora deixa muito claro que a igreja do filho dela é a Igreja Católica. Obviamente que de primeiro momento isso não soou nada agradável para mim, não é? Mas Nossa Senhora intercedendo ali a Jesus por mim, isso eu tenho certeza agora, foi me dando forças para continuar pesquisando as aparições dela em Fátima, para os 3 pastorinhos. Na época eu não tinha muito entendimento as supostas aparições em Jacareí. Hoje eu já não acredito mais que Nossa Senhora apareça para aquele vidente. E isso é muito óbvio porque ele se voltou contra, né, a Igreja Católica. Inclusive quando ele fala dos bispos é de maneira muito ofensiva, não é? Então isso já é uma evidência que não recebe aparições de Nossa Senhora. Mas na época, como estava começando, então acompanhei algumas mensagens, supostas mensagens da vinda dele, que é o Marcos Tadeu. E, enfim, comecei a acompanhar bastante o canal do Pedro Regis, comecei a rezar o terço, não é? Lógico que para mim assim foi muito estranho no começo, de verdade, assim. Mas a Senhora me deu força, eu fui insistindo e cada vez mais as coisas foram ficando claras para mim. Fui pesquisando a vida dos santos, não é?
Santa Faustina, adquiri o Diário de Santa Faustina, comecei a devoção a Jesus Misericordioso, a rezar o terço da Divina Misericórdia, e assim cada vez mais Jesus foi me dando força, me dando luz e me mostrando cada vez mais, e eu ficando cada vez mais convicto de que realmente a Igreja Católica é a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Hoje eu tenho plena convicção. E um outro grande passo que ele me deu forças foi entrar dentro de uma igreja católica novamente, pela primeira vez. Eu fui numa paróquia que o santo padroeiro ali é São Francisco de Assis, que inclusive em toda a minha vida eu sempre tive uma grande admiração por São Francisco de Assis. E no meu retorno, a primeira igreja que eu entrei da igreja católica foi uma paróquia onde o padroeiro é São Francisco de Assis. Eu acredito que isso também não foi coincidência. Agora eu sei que eu sempre tive também a intercessão de São Francisco de Assis. E tenho devoção por ele. Depois entrei aqui perto da minha casa, onde a padroeira da paróquia aqui é Nossa Senhora Aparecida. E hoje, irmãos, cada vez mais Jesus está me esclarecendo ainda, estou aprendendo, né? Reaprendendo novamente. E eu ficar com aquela sensação, meu Deus, como é que eu não vi isso antes? Eu tento voltar assim na minha adolescência, como eu tinha a mente fechada, mesmo frequentando a igreja católica. Por isso a importância, eu dou o conselho para os jovens, prestem bastante atenção, ouçam os conselhos dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, que te ordena a igreja católica. Vá, sabe, abra a mente, ore, reze o terço, peça para Nossa Senhora te ajudar a você entender que você já está no lugar certo. A Igreja Católica é a Igreja de Jesus Cristo. É a Igreja de Jesus Cristo. Jesus disse para Pedro, Mateus 16, versículo 18 em diante, nós conhecemos, quando ele recebeu a revelação do Pai de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ele disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, e eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele também deixou muito claro e fez essa promessa que estaria com a sua igreja até a consumação dos séculos. Então tenhamos certeza, tenha essa certeza absoluta no seu coração. Nós estamos na igreja de Jesus. E se tem algum evangélico que está ouvindo esse testemunho, chegou até você, saiba que Jesus Cristo, ele está te mostrando, te dizendo mais uma vez, não tenha dúvidas, a Igreja Católica é a Igreja de Jesus Cristo. Ah, mas eu tenho muita dúvida com questão referente às imagens, eu tenho medo de estar cometendo idolatria. Não, você não vai estar cometendo idolatria. Êxodo capítulo 20 fala que nós não devemos adorar, né, ter outros deuses além de Deus Javé, e que não façamos imagens de escultura, mas são desses deuses. E nenhum católico adora imagens, não é? E logo mais à frente, 5 capítulos à frente, Êxodo capítulo 25, ele ordena fazer imagem dos querubins, que fica ali no propiciatório, né, que é a tampa da arca, e nós sabemos que a arca é Nossa Senhora. Portanto, nós não devemos fazer imagens de deuses falsos e adorá-las, mas é permitido fazer imagens sagradas, né? E tem muitas outras passagens também. Bom, eu acredito que eu tentei fazer aqui uma grande síntese, né,
uma síntese, não uma grande síntese, mas apenas uma síntese. Está aqui agora com 54, indo para 55 minutos. Eu não vou me estender muito mais. Irmãos, agradeço pela paciência ter me ouvido até agora, agradeço a oportunidade do irmão Eduardo Martins. Espero que não esteja falando o nome errado aqui do irmão. Tá certo? Aí eu vou mandar agora para ele. E ele vai estar aí compartilhando com os irmãos. E rezei antes, eu pedi a Jesus misericordioso que ele me inspirasse, me desse as palavras certas para trazer aqui essa palavra de encorajamento, de consolo, de conforto, e que Jesus misericordioso esteja trazendo essa convicção ao seu coração, tirando suas dúvidas e te dando fortaleza, porque só o Espírito Santo pode fazer isso. Tá bem, meus irmãos? Agradeço muito pela oportunidade e pela paciência de ter me ouvido até agora. Paz e bem a todos. Salve Maria Santíssima, puríssima, sem pecado concebida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.